de um camarada, meu amigo, que alguns já conhecem, mas eu já vejo isso todo curso que eu aplico, do Moacir Reis, que ele faz o menestrel. Quem já viu? Ele é daqui de Santa Catarina, um grande artista, um ser humano encantador. Eu abandonei minhas transparências, pode, depois já você clicar, já vai começar. Então, é uma mensagem humana. Eu tive a honra de conhecer esse camarada. Eu usava os vídeos dele na internet, há muito tempo que eu peguei na internet, e um dia resolvi ligar para ele. Liguei para ele e falei: eu uso seu vídeo, porque afinal. Deixa eu começar, vai. Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa, ou nada, e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos, ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso.
Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Nosso Reis, então, é daqui de Santa Catarina, segundo artista, pessoa humana maravilhosa e que gostou demais de trabalhar com o movimento sindical. Eu tive a oportunidade de levá-lo em vários eventos, grandes eventos nossos, e ficou assim encantado de poder contribuir também com a nossa luta sindical, naquilo que diz a coisa mais humana. Eu vou encerrar dizendo para vocês um poeminha rapidinho do Brecht, Bertolt Brecht, um grande dramaturgo alemão, que dizia o seguinte dele, que ele tinha que mudar mais de país que de sapato, que é onde ele ia, ele criava uma encrenca, porque ele lutava em prol dos trabalhadores, dos mais sofridos. Ele diz o seguinte, alguns já conhecem: há aqueles homens e mulheres que lutam um dia, por isso são bons. Mas há aqueles que lutam muitos dias, por isso são muito bons. Há aqueles que lutam anos, esses são ótimos. Porém, há aqueles que lutam sempre, esses são imprescindíveis. Espero que aqui nessa sala ela esteja formada de pessoas imprescindíveis para mudar esse mundo para um mundo melhor. Um grande abraço a todos, espero que essa correria tenha agradado e que tenhamos outras oportunidades para fazer um curso, talvez com mais tempo para vocês. Muito obrigado, desculpa aí, mas ficou meia hora. Eu apresentei uma festa de final de ano para uma grande empresa de Florianópolis há cerca de 3 anos, professor. E um dos convidados era Moacir Reis. E quando ele fez essa apresentação no Menestrel, num salão com mais de 400 pessoas, muita gente chorou. Pessoas que conheciam esse trabalho de William Shakespeare e os que não conheciam também se emocionaram. Então, foi muito bom o senhor ter trazido isso, porque nos alimentou a alma. Porque há pessoas que nos marcam por uma vida inteira e há pessoas que nos marcam na alma. Bom, vou convidar agora o palestrante, o que vai trazer aqui a palestra, o modelo educacional cubano, perspectivas e desafios para a educação no Brasil. Ele já foi meu entrevistado hoje na TV Panorama, lá no Panorama Geral, direto de Cuba, doutor Alan Santoyo, por favor. E eu fiz 2 pegadinhas para ele na televisão. Primeiro, eu perguntei como ia a saúde do Fidel Castro. E segundo, se ele tinha trazido um charuto cubano para mim. Doutor Alan Santoyo, por favor. É com você. Agradecer a vocês pelo seu tempo, verdade? Que vocês agora, neste momento, estão aqui neste lugar. E peço desculpas, na verdade, se em algum momento o meu português ainda tem algumas questões que ficar resolvidas, mas eu tentarei fazer com o melhor
dedicação e com o melhor esforço que vocês merecem. O que a gente vai tentar fazer é precisamente compartilhar com vocês as experiências que desde o modelo cubano da educação a gente tem lá, quais que são os principais antecedentes desse modelo de educação, quais são as principais políticas educativas, quais são as principais normas, leis que exigem que esse modelo, na verdade, tenha que continuar com seu desenvolvimento tão importante para a sociedade. Gostaria também de começar a minha palestra com uma frase do nosso herói nacional. O nome dele é José Martí, e o ilustre José de la Luz y Caballero, quando em algum momento ele falava: ensinar pode qualquer, mas educar só aquele que seja um evangelho vivo. A intenção da minha apresentação é precisamente tentar compartilhar e chegar com vocês na compreensão da necessidade de um modelo de educação que, na verdade, esse modelo chegue até resolver as questões básicas do ser humano, a educação. O nosso herói nacional falou uma vez: o cidadão, a pessoa precisa ser culto para ser livre. É o único modo de ser livre. Essa é a frase que eu gosto de compartilhar com vocês. Educar é depositar no homem a vida toda, a obra toda que para ele ficou antes. É fazer para cada homem um resumo do seu mundo. É colocar o homem no seu tempo. É preparar ele para a sua vida. Deve-se ajustar um programa novo de educação que comece na escola das primeiras letras e chegue e culmine até aquela universidade útil e brilhante. Esse é o nosso desafio de hoje. É o desafio do Brasil, é o desafio de Cuba, é o desafio da humanidade toda. Porque, na verdade, todos somos a humanidade. E o que a gente tenta fazer é tentar essa luta por o direito à educação e pela confiança que a educação deixa para o povo e para a sociedade desse povo. Então, a minha apresentação, eu estruturei ela em alguns momentos fundamentais para a compreensão. No primeiro momento, a gente vai falar dos principais antecedentes desse modelo. O que esse modelo tinha antes de começar na nossa ilha e o que esse modelo chegou a ter depois. Num segundo momento, a gente vai falar dos principais políticas educativas no marco da Constituição da República. No terceiro momento, vai se discutir a abordagem para as questões relacionadas com os princípios. O quarto momento, com a estruturação dos diferentes níveis educacionais e as estruturas e as características de cada um delas. E no final, vamos oferecer um conjunto de indicadores gerais do sistema de educação. Nesses antecedentes de um novo modelo de educação em Cuba, ela teve 3 grandes momentos no transcurso do surgimento. Esses momentos foram precisamente na etapa da colônia. Tínhamos uma pedagogia ilustrada
É uma pedagogia com uma formação para o século XIX, inícios do século XIX até as décadas finais desse século, onde primava a educação em valores. É aquela etapa de José de la Luz y Caballero, de Carlos J. Finlay, aquela etapa dos progenitores da ciência no primeiro momento para a nossa ilha. Essa educação em valores, baseada principalmente na identidade nacional e as questões da formação da cultura. Depois chegou um segundo momento, com um baseamento na etapa da colônia e a neocolônia, com os finais do século XIX, até depois chegar aos primeiros anos do século XX, e foi uma educação impulsadora do progresso científico-técnico. No final, a etapa da neocolônia, já com essa educação da atualização das teorias educativas, chegou até os anos 30, os anos 50. Foi um momento de muita crise em Cuba. Antes de 1959, o que foi que esse modelo recebeu? Esse modelo tinha uma situação paupérrima, uma situação muito incômoda, na verdade, para a administração e para a gestão. Tínhamos mais de 9.000 profissionais da educação desempregados. Tínhamos o 23,6% da população analfabeta. Existiam só 19.000 aulas, salas, quando tinha que ter um mínimo de 35.000. Tínhamos uma situação nas questões da educação dos índices no nível mais baixo que um país pode ter. Mas o que aconteceu depois? Depois começou, a partir de 1959, uma nova etapa com uma nova campanha para alfabetização. E somente em um ano, de 1959 até 60, 15.000 novas aulas foram criadas. A matrícula nelas chegava até 1.118.942. E o momento de começar a campanha já tinha um total de 844.000 centros com 2.832 profissionais. São só algumas cifras que involucram, na verdade, que envolvem o desenvolvimento. Mas, desde o ponto de vista jurídico, quais são aquelas questões que elas formam parte da Constituição e da identidade para o cidadão? Na Constituição da República de Cuba tem 3 artigos que compreendem as questões relacionadas com a educação. O artigo 51, o artigo 39 e o artigo 52. Todos têm direito à educação. Todos têm direito à educação de graça em todos os níveis. E todos têm direito à educação física, o esporte e a cultura. O país começou na incorporação daquelas questões básicas da educação desde o marco jurídico, até que ele depois fez uma proclamação de um conjunto de resoluções e de normas para chegar a obter aquela introdução do novo modelo que a ilha precisava. O modelo onde foi declarada, por exemplo, a função
do ensino e a prestação do graça, a lei de nacionalização, a resolução número 216 para o sistema de avaliação, a modificação da Constituição de 1992 e a incorporação de um conjunto de estruturas nas questões da educação. Essas leis chegam até o presente. Temos resoluções que continuamente são feitas com as questões de introdução e funcionamento do sistema próprio a partir da experiência acumulada nos 53 anos do próprio modelo. Mas como é que é a administração e a gestão desse modelo? Esse modelo tem duas estruturas básicas, dois ministérios que fazem o trabalho da coordenação: o Ministério da Educação e o Ministério de Educação Superior. O Ministério da Educação, ele chega até o nível superior, mas só para a formação dos profissionais da pedagogia. E o Ministério da Educação Superior, ele chega só para a formação fora da pedagogia e atende o setor da medicina, da ciência da saúde, das ciências sociais e humanísticas, das ciências da engenharia, até todas as especialidades. Cada um dos ministérios tem conselhos e tem comitês. O conselho para a administração é quem faz as decisões para cada ministério. E cada um deles tem associações de conjuntos de instituições e de escolas. Essa é a forma que funciona até chegar ao nível do município. Em cada um dos municípios tem uma representação da direção de cada ministério. E em cada município tem escolas que pertencem para cada ministério. Os princípios do modelo, a gente poderia estar falando horas somente para falar dos princípios do modelo. É uma questão muito importante, o princípio da vinculação estudo-trabalho, que faz parte da educação dos profissionais cubanos. Tem um conjunto de princípios e cada um deles tem um jeito de incorporação no modelo. Mas cada um dos níveis de ensino tem a incorporação de cada um dos princípios que formam parte de todo o modelo. Por exemplo, o princípio da vinculação do estudo e trabalho. Com relação à estrutura do sistema, tem o primeiro nível, ele é dedicado para o ensino pré-escolar. Como é que é o ensino pré-escolar? O ensino pré-escolar, ele tem as crianças desde os 6 meses de idade até os 5 anos. Mas, para aqueles pais, mães, que trabalham, os filhos têm direito para se incorporar em uma instituição que o nome dela é Círculo Infantil, somente para aqueles pais que trabalham. Mas para aqueles que não trabalham, a incorporação é num outro ciclo, que o nome dele é Vias Não Formais, e faz o mesmo conteúdo para a impartição do conhecimento para eles. As instituições como os círculos infantis, elas têm a responsabilidade das crianças o tempo todo até
às 5 horas da tarde. E nas vias não formais, tem a responsabilidade, mas somente em 3 dias alternos da semana, dependendo da questão da idade e a frequência, de 0 a 2 ou de 2 a 4. Aqui vocês têm algumas das imagens que eu trouxe para compartilhar com vocês das principais estruturas. Por exemplo, as imagens que tem acima na parte superior são as estruturas das instituições dos círculos infantis. E como as crianças, elas têm que compartilhar tudo com os diferentes níveis, de acordo com as idades para cada um deles. Formam parte das instituições. E no outro modelo, que é aquele do programa das vias não formais, eles fazem nas próprias casas das comunidades e dos municípios onde eles moram. Porque a justificativa vai como que para esses pais, eles não trabalham, eles podem ter a responsabilidade sobre a educação no primeiro momento dos filhos e não precisam daqueles centros. Algumas das atividades que eles fazem ali. A próxima estrutura é a estrutura da educação primária, muito similar, por exemplo, ao sistema que tem em muitos países da América Latina, com as idades até os 12 anos de idade e onde os estudantes têm aquelas disciplinas básicas elementares. Mas como é que eles são? Tem 2 ciclos de formação. Um deles até o 4º ano e depois o 5º e 6º ano, que tem uma formação especial com a incorporação das disciplinas especiais. Algumas dessas estruturas, por exemplo, são as que eu mostro acá. Só o detalhe do cor, de o que eles têm, é o que coloca o ano ou o ciclo em que eles estão. O cor azul chega até o 4º ano. O cor vermelho compreende o 5º e o 6º ano. É para se identificar na escola. E as estruturas são desse jeito, com os níveis de ensino e com os diferentes conjuntos de conteúdos e de disciplinas. A secundária básica é aquele ensino que compreende aquele nível, o estudante dos 12, 13 anos de idade até 14, 15. Mas tem um conjunto de escolas nesse nível de ensino que elas têm escolas no campo. E o outro conjunto, que são aquelas escolas nas cidades, nas escolas urbanas, que elas não têm a vinculação, mas cada ano todos os estudantes têm que ficar 45 dias no campo para fazer o aporte para as questões agrícolas para o Estado. Então, é para manter aquele princípio da vinculação estudo-trabalho. Algumas imagens, por exemplo, esta imagem aqui acima mostra as labores que esses estudantes entre 12 e 14 anos fazem nos cultivos como aporte à sociedade. E algumas das diferentes estruturas, como aquela que está na parte da esquerda. O cor agora do uniforme é amarelo. É para identificar o outro nível de ensino. O ensino pré-universitário é aquele que fica depois, quando já o estudante tem 15 anos, até que ele tem 17, alguns 18. É uma estrutura similar também com instituições no campo e outras na cidade.
Mas aqui agora tem um conjunto de instituições novas para manter o sistema homólogo ou análogo para o ensino especial do esporte, para o ensino especial da educação básica e para o ensino especial das artes, que faz parte da cultura. E tem conjuntos de estruturas ou de escolas que faz o mesmo programa de estudo, só que algumas delas somente compreendem atividades depois no horário alterno para as questões esportivas, outras para as questões da cultura ou das artes e outras com os conteúdos gerais. Algumas das imagens são instituições muito grandes com uma alta responsabilidade do Estado, porque tudo que eles têm ali, nesses níveis, são responsabilidade do Estado. Por exemplo, agora o cor do uniforme é azul completo. Isso é o que identifica você no próximo nível de ensino, como conjunto de disciplinas que são ministradas. Algumas das instituições que eu estava falando uns minutos atrás são aquelas que se dedicam exclusivamente ao sistema paralelo para as atividades de esporte. Por isso aqui tem aquelas imagens que faz parte das instituições e estas outras que são as escolas dedicadas para as artes e faz paralelo parte do modelo. O ensino para a educação técnica e profissional, mais vinculado para as questões dos ofícios dos estudantes e para a sociedade, com muita utilidade, só que muitos dos estudantes, quando chegam a finalizar o ensino básico, eles fazem uma escolha se ele quer ir para aquele pré-universitário ou se ele quer fazer o ensino técnico especial. E tem um conjunto de escolas com formações muito similares, só que agora, por exemplo, os uniformes deles são em cor carmelita. Para vocês, é o cor da terra. E tem outra identificação na sociedade. Cada um deles tem uma cor diferente. O ensino superior tem uma estrutura muito parecida. Esse ensino superior você pode estudar as diferentes cursos ou carreiras, como eles chamam em Cuba, onde, dependendo da especialidade, você faz em uma ou outra universidade. Mas existem as universidades para ciências médicas, as universidades para o esporte unicamente, as universidades para as questões das artes e as universidades genéricas para todas as questões do ensino das engenharias e as graduações ou as licenciaturas. São as estruturas. Acá tem a Universidade de La Habana, a Universidade de Oriente, a Universidade dos Cienfuegos e aquela lá na esquina, essa é a minha universidade. Isso ali é de onde eu fui formado e ali é onde eu trabalho, na Universidade de Pinar del Rio, que é a minha província. A educação de adultos é outro nível de ensino, que nesse nível, na verdade, para os adultos também tem um espaço na sociedade e faz parte do modelo, e nesse modelo os adultos, eles também recebem as titulações similares porque faz parte do ensino superior. E por último, a estrutura da educação especial, que tem um conjunto de escolas para os diferentes ensinos, idades, para aqueles estudantes que têm discapacidades visuais, auditivas, discapacidades mentais. Então, para eles também existe uma parte no sistema ou no modelo da educação.
alguns deles com discapacidades funcionais, e como o sistema faz escolas dirigidas unicamente a fazer as questões. E já para concluir a minha palestra, só deixar aqui para vocês alguns dos indicadores que formam parte do modelo geral. Cuba hoje dedica o 12,9% de seu PIB para a educação. Hoje tem 0,78 o IDH, e a contribuição da educação do IDH é de 0,8750. Só fazer uma análise de quanto aporta para esse IDH na posição 59 hoje, o nível, o sistema de educação. Bom, para eu não falar muito, na verdade, e já estamos no momento final, só mostrar para vocês alguns dos indicadores em função da quantidade de escolas, a quantidade de professores, a quantidade de técnicos para cada um dos níveis. Acá vocês podem olhar como Cuba, a partir do ano 2000 até o 2012, Cuba fez graduação para mais de 76 mil profissionais na educação superior. Isso faz parte de um modelo com muita dedicação na formação do estudante desde os primeiros momentos. E acá, o que eu estava falando sobre o aporte